Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Essa é a Rádio Literária Mais, está começando a partir de agora o programa Chá com Livros. Esse momento descontraído para você pegar a sua xícara de chá, de café, sentar no seu sofá e vir bater um papo com a gente. Estamos aqui numa série reprisando algumas conversas, alguns bate-papos que a gente teve por ocasião da Bienal de Pernambuco, e hoje a gente vai reprisar um bate-papo muito bacana com a autora Grazi Rodrigues, que é a autora do livro Noronha, Sua História e Sua Natureza. É um livro infantil belíssimo, gente, ilustrações maravilhosas, que conta a história da ilha Fernando de Noronha, né? Então vai ser um papo muito divertido, muito agradável com a Grazi Rodrigues, e eu convido você para sentar aí e ouvir esse bate-papo, essa conversa com a gente, porque vai ser muito legal. Se por acaso a gente fizer aqui alusão a datas que já passaram e etc., você entende que é porque é um reprise aí de uma série de lives que a gente fez para a Bienal de Pernambuco, combinado? O importante é o conteúdo aqui, é você conhecer a Grazi, o livro dela e toda essa conversa maravilhosa que você vai curtir a partir de agora. Então fica aí com Chá com Livros, com Grazi Rodrigues. Boa noite. Que prazer em conhecê-la! Pois é, estamos conhecendo aqui, daqui a pouco nos veremos também pessoalmente aí em Pernambuco. Grazi, menina, me fala uma coisa, tu é essa pessoa privilegiada que mora em Fernando de Noronha, né? Estou no meio do oceano, inclusive aqui é 1 hora a mais de você. Olha, pois é, eu ainda não conheço Fernando de Noronha, está na minha lista de locais que eu quero visitar, e aí Grazi como um livro que fala exatamente sobre Fernando de Noronha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, mas agora eu quero que você me fale um pouquinho sobre a Grazi, né? Você sempre morou aí em Fernando de Noronha, sempre esteve aí em Pernambuco. O que você faz, né, profissionalmente? O que você faz quando não está trabalhando? Então fala aí um pouquinho pra gente quem é a Grazi. Então, a minha família chegou aqui em Fernando de Noronha no ano de 1946. Inclusive, a minha avó é cearense, é de Heriutaba. E chegou aqui com 15 anos de idade, conheceu meu avô, que tinha tinha 20 anos de idade, meu avô, e passaram a vida toda aqui, constituíram família. Então, assim, a minha história é a história da minha família, é a história de Noronha, e não tinha como não ser diferente. O que eu escrevo tem muito a ver com a história, né, familiar. Eu sim me coloco como escritora. Teve uma live que você fez e eu acompanho. Agora está meio conturbado, viu, Fran? Porque eu sou professora aqui, e a gente está assim, num corre-corre muito grande, né? Mas eu acompanhei algumas lives suas, e você sempre dizia assim nas lives: a gente tem que se colocar como escritora, porque nós somos escritora. Geralmente as pessoas dizem assim: eu sou professora, eu sou médica, e escritora fica no final. Mas eu sempre me coloquei como escritora, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, eu sempre fui muito sonhadora. Então, o ato de escrever sempre teve, né? Assim, eu nunca perdi isso, mas tem muita ligação com como eu registrar os meus sonhos, né? Como eu construir um mundo que eu acredito que seja o ideal. Então, eu sempre gostei de escrever, sempre fui da humanidades, das ciências humanas, né? Sempre gostei de literatura. E é tanto que toda a minha formação é nessa área. E eu saí de Noronha para poder estudar, né? Morei muitos anos em Recife, fiz faculdade em Recife, né? E eu sou formada em História, né, pela Federal de Pernambuco, e a escrita sempre estava ali.
Então, eu comecei a escrever sobre Fernando de Noronha até como uma forma de buscar a identidade e a história dessa família dentro de Fernando de Noronha. Morar em Noronha não é fácil, né? A gente está isolado e ao mesmo tempo não, porque eu estou aqui me comunicando com você via internet, mas o isolamento é algo muito presente na nossa vida, por mais tecnologia e recursos que a gente tem de romper as barreiras, mas é muito difícil morar numa ilha, não é para todo mundo. E é isso, e eu não sou especialista do mundo infantil, eu não sou especialista dessa ludicidade. Eu encontrei a ludicidade como uma forma de terapia. Vê que coisa interessante. Né? Toda a minha formação em escrita é muito mais acadêmica, porque dentro da universidade eu enveredei pelo mundo acadêmico, né? Então fiz mestrado, e aí eu comecei a escrever livros totalmente voltados para Noronha. Toda a minha escrita é voltada para Fernando de Noronha. E esse mundo lúdico, né, que esse é meu primeiro infantil, e esse mundo lúdico foi uma libertação para mim. Começou na pandemia, eu acho que ultimamente tudo começa na pandemia, né? Começou na pandemia. Começou na pandemia. Na pandemia, eu me vi me libertando. Né? Eu não sabia que eu era uma pessoa que sofria de depressão, e a pandemia, ela me libertou de uma depressão que eu estava vivendo profundamente. E isso deu um nó muito grande na minha cabeça, porque enquanto eu estava me tornando feliz, enquanto eu estava feliz, todos os dias estava sendo noticiado números assim absurdos de morte. E isso me causava uma inquietude muito grande, porque como é que eu estou feliz aonde o mundo está sofrendo? E aí, durante esse processo de pandemia, a gente aqui em Noronha ficou totalmente desprovido financeiramente, né? 95% da ilha vive do turismo, então imagine o caos que foi. E aí eu cheguei para o meu esposo e disse assim, cara, eu vou voltar para o começo de tudo, porque o começo da minha vida foi dando aula particular. Então eu comecei a dar aula particular para crianças, e aí um belo dia, numa tarde, eu dando aula particular aqui, eu fiquei olhando aquelas crianças, naquele mundo lúdico deles, caraca, e aí começou a vir personagens na minha cabeça. Caramba, essa aluna aqui podia ser uma personagem, e assim foi. E aí eu enveredei pelo mundo do gibi, começou daí, HQ na verdade, né? Histórias em quadrinhos. E eu criei um quadrinho chamada Super Noronha e a Galera da Ilha. Beleza. E assim começou, né? E aí veio a questão de, caramba, eu tenho que deixar um legado. Eu queria escrever a história de Noronha, a história que eu sei contar, que é a história acadêmica, porque se você quiser que eu faça uma palestra sobre a história da ilha ou faça um curso de formação, para mim é muito fácil. Mas como escrever para criança? É um grande desafio. E aí caramba, como é que eu vou pegar e introduzir as crianças nessa narrativa sobre a história de Noronha? Primeiro que não pode ser uma escrita chata, porque nós adultos somos chatos, às vezes, escrevendo, né? Como é que vai ser? Então foi um grande desafio. Foi desafiador demais para uma pessoa que foi treinada pela universidade a escrever de forma bem rebuscada, com muitas vírgulas, muitas orações, muitos porquês e muitos argumentos, e tentar fazer com que a escrita, aliás, tentar fazer com que a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho sobre Fernando de Noronha, seja transmitido de forma clara, lúdica, e que a criança fique perguntando para o pai, mas o que é isso? E por que é assim? E por que assado? Então foi pior do que escrever a minha dissertação de mestrado. Né? E aí, assim, é um livro que é uma grande paixão na minha vida. Novamente, eu não sou a especialista em literatura infantil, mas aconteceu, né? E, assim, eu estou super feliz com ele. Tem um pedaço, sim, da minha história nele.
né? Noronha é um lugar, Fran, para mim, é muito especial. As pessoas olham para Fernando de Noronha como se aqui elas conseguissem encontrar o paraíso, um pouquinho do paraíso que foi prometido a elas. Né? Essa ideia idílica, paradisíaca, é muito, inclusive, explorada pelo comércio turístico, né? Mas eu não vejo Noronha assim. Noronha é minha casa. Noronha é o meu quintal. Noronha é o meu jardim, aonde eu posso brincar, aonde eu posso me divertir, aonde eu posso passar, sei lá, um fim de tarde conversando com pessoas queridas, né? Aonde eu posso, eu encontro o meu refúgio. Essa sereia que Ulisses tapou os ouvidos com cera para não se deixar encantar, ela não me encanta. Mesmo com a cera, o ouvido tapado, o sem tapado, essa sereia ela não me enfeitiça, porque aqui é a minha casa. Então a relação de pertencer a esse lugar é muito forte. E isso vem justamente da minha origem familiar. Minha avó, ela não era originária de Fernando de Noronha. Meu avô, ele não era originário de Fernando de Noronha. Vê que interessante, meu avô é do Rio Grande do Norte e minha avó é de Ceará, e se encontraram aqui. Mas eles tinham um amor, Fran, por essa terra, como ninguém, né? E muito desse amor e desse encantamento que eles tinham, Fernando de Noronha, foi passado de geração em geração. Eles passaram para os filhos, que passaram para os netos, que passaram para os bisnetos. Minha avó já faleceu. Quando minha avó faleceu, ela já tinha tataraneto, né? Tataraneto. Então, isso foi sendo passado de geração em geração. Então, é difícil para a gente olhar Fernando de Noronha com esse brilho, como é que eu posso dizer, de que está encontrando o paraíso. Noronha é um lugar tão especial para a gente que aqui a gente não é um número, 4278 e por aí vai, né? Não, a gente aqui é Grazi, neta de Nanete, Grazi, filha de Tida, né? Eu até brinco, meu esposo, uma vez, estávamos com os amigos aqui, né? E aí o cara chegou para ele e fez, o nome do meu esposo é Pedro. Aí foi bem assim, Pedro, como é que eu boto aqui no papel? Aí ele fez, bota aí, como é? Grazi de Pedro. Aí eu olhei para ele, eu fiz, Grazi de Pedro? Quem é da ilha sou eu, tu é de fora. Bota aí, ó. Pedro de Grazi. Né? Então, tem essas singularidades, essa tipicidade de Fernando de Noronha que eu tentei e tento passar nos meus livros, né? Essa sensação das pessoas terem uma história, uma narrativa, né, sobre Fernando de Noronha, mas por um olhar de quem vive a ilha, né? Eu costumo dizer, agora a gente vai ter o lançamento de um documentário sábado aqui em Noronha, e eu fui entrevistada, eu participo desse documentário, e é algo que eu digo no documentário, a história da ilha tem que ser contada por nós, né? A gente que está aqui, tá? E não por o olhar de fora. Porque o olhar de quem está fora de Noronha é agora o olhar de quem está dentro da ilha, vivenciando as delícias, o fel e o mel de Noronha, só a gente que sabe como é que essa narrativa ela pode ser construída. Aí duas coisas que você falou aí que me reportaram aqui para lembranças, né? A coisa da ludicidade que a gente vai perdendo quando vai ficando adultos. E eu estava numa feira sábado passado agora. Estava numa feira e aí eu comprei um imãzinho que tinha uma frase que era bem, mais ou menos assim, todo adulto já foi uma criança. Pena que a gente se esquece disso. E aí você falando, me veio essa frase na cabeça, porque a gente vai crescendo e aí as responsabilidades, a seriedade da vida adulta, tudo isso vai roubando essa criança, né, que a gente foi, que a gente é, na verdade, mas que fica escondida e às vezes fica desmaiada dentro da gente, né? E aí eu acho que às vezes a gente precisa realmente, assim, brincar mesmo, voltar a ser criança, sabe? E quando você escreve livros infantis, eu acho que de alguma forma
você se torna criança por alguns minutos, porque você tem que voltar, às vezes, naquela linguagem infantil, você tem que lembrar, às vezes, de coisas que você fazia na infância, você tem que puxar as memórias, as brincadeiras, as coisas. Então, o legal de escrever livro infantil, eu acho que é isso, porque de alguma forma você se torna criança, nem que seja por alguns minutos, nem que seja ali enquanto você está escrevendo, quando você está preparando o livro, né? E aí, quando você vai lançar o livro, quando você vai fazer uma contação de histórias, um lançamento, não sei o quê, você está ali em contato com aquele público infantil, né, também, que acaba trazendo para a gente essa alegria que é a infância e que às vezes a gente perde nessa vida adulta que nos cobra tanto, né? E uma outra coisa que você falou também, que eu estava lembrando, né? Eu morei a vida toda em cidade do interior também. Eu sou de Morada Nova, que é uma cidade do interior aqui de Ceará. Eu moro só há 8 anos aqui em Fortaleza. Então, a minha infância, a minha vida toda foi no interior. E no interior tem muito isso, né? Você chega nos lugares, as pessoas perguntam assim, você é filha de quem, né? E aí eu lembro que eu chegava o meu ex-esposo, ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, né, até hoje, muito conhecido na cidade, todo mundo conhecia ele. Então, quando eu chegava nos locais, as pessoas diziam assim, essa aqui é a esposa do Edmar, né? Então, a gente no interior tem muito isso. E você meio que perde o seu sobrenome. Você é a filha de fulano, você é a neta de fulano, você é a esposa de fulano, né? É muito característico isso de povoados, assim, de cidades do E aqui em Noronha, por exemplo, eu tô na sala da minha casa, eu tô com a porta toda aberta. A casa que eu moro é uma casa do século XVIII. E essas casas, né, portuguesas que você já tá na rua. E eu tô com a porta aberta aqui, eu tô fazendo a live com você, a porta tá totalmente aberta. Então tem essas coisas, essas tipicidades que você não encontra mais fora da ilha, né? De você andar tranquilo na rua e você não ser molestado, né? E tudo mais. Tem muito de interior, mas também se tornou muito grande, a ilha se tornou muito grande, sabe, Fran? E assim, Fran, e toda essa questão literária tem muito a ver com a questão do legado. Eu já estou praticamente nos 50 anos, ano que vem eu faço 50 anos. Então, o que acontece? De uns anos para cá, eu comecei a me perguntar qual é o legado que eu quero deixar, né? Muita informação que eu fui adquirindo ao longo desses anos, né, de estudo, enfim. E aí eu fiquei muito nessa, o que é que eu vou deixar? Será que eu vou levar toda essa informação que eu fui adquirindo ao longo de décadas para o cartão? Né? Eu acho que não é justo, sabe, assim, com a própria ilha, sabe? Porque se você, quem estiver assistindo a gente e depois quiser fazer esse exercício, faça. Vá no Google e coloque alguma coisa sobre a história da ilha. Você vai encontrar pouca coisa ou talvez nenhuma. Né? Então, assim, porque agora também imagens de Noronha, praia mais bonita do mundo e tudo mais, você vai encontrar de enxurrada. Então, assim, qual é a contribuição que eu tenho para Fernando de Noronha? Isso é uma coisa que está me perseguindo demais, sabe, Fran? Para você ter uma ideia, Fran, eu estou com 4 livros para ser lançado esse ano. Eu saí escrevendo, feito uma condenada enlouquecida, reeditando livros que já fazia, eu acho que quase 20 anos que tinha se esgotado e não reeditei, porque eu fiquei nessa coisa. E eu digo pro meu marido, se eu morrer hoje, eu quero que você continue esses projetos. Porque essas histórias, elas precisam circular, sabe? E eu tenho uma promessa comigo. Todo livro que eu publicar, uma parte, ela é destinada aos estudantes da EREM. Então, esse livro infantil foram distribuídos 400 livros para as crianças dos anos iniciais, gratuitamente na Escola Arquipélago, né? Então, agrega-se muito valor. Os gibis, que esse ano eu não consegui fazer, porque o meu ilustrador, ele teve problema, e aí ele não conseguiu me entregar a tempo. Os gibis,
todos os anos. Eu faço as histórias em quadrinho, né, em HQ, gibi, não é politicamente correto dizer gibi, viu, gente? Eu faço as histórias, né, em quadrinhos, para ser dado de presente aos estudantes da escola daqui da ilha, no aniversário da ilha. O aniversário da ilha é 10 de agosto. Então, todo 10 de agosto, a gente distribui uma história, né, em quadrinhos, e esse ano os meninos, quando me viram, cadê tia, meu gibi? Não tinha gibi. Então tem muito isso, assim, né, graças a Deus a gente consegue ter parceiros, pessoas que têm essa sensibilidade literária, sabem a importância de um livro para o processo educacional, né, do ser humano, do indivíduo, e chegar junto e dar condições da gente tocar adiante, sabe, Fran, esses projetos, né, que não é fácil a gente publicar livro no nosso país, né, então a gente consegue fazer essa movimentação toda. Muito bacana seus projetos, e aí, para a gente finalizar esse bate-papo, acho que a gente ficaria aqui um tempão ainda, né, tem muita coisa, linda Thaís, vai conversar aqui com ela. E aí, eu queria só que você falasse o que você está preparando para a Bienal aí de Pernambuco, né? Vai ter alguma novidade, vai ter alguma atividade? Tem. Dia 5, às 18 horas, estarei lá no stand, né, da Literária Mais, com todas essas companheiras aí, né? A gente vai estar lá trabalhando o livro. A gente vai fazer uma tarde de autógrafos no stand da Literária Mais, número 34, não é isso? Número 34, mas tem outras coisas, né, que a Bienal entrou em contato, e a gente vai estar dia 8, participando da programação da Bienal. A gente vai estar lançando lá os gibis, né, fazendo um trabalho com as histórias em quadrinhos, né, a galera da ilha, e também dia 11, junto com esse querido que está aí, o Guga Bezerra, lindo, tá bom, as ilustrações do livro. O teu livro, eu pedi a ilustração do livro é de responsabilidade de Juliana, né? Ela fez toda a ilustração do livro e ficou lindo também. E eu vou estar no dia 11 com Guga Bezerra, fazendo a contação de história do livro. Para quem não sabe, Guga Bezerra, ele é o nosso melhor contador de histórias do Brasil. Recebeu o prêmio nacional, que é o Oscar, de quem faz a contação de história, viu? E é de Noronha, né? Noronha tem o melhor contador de história, e ele vai estar comigo lá no dia 11, esqueci só o horário, mas depois vocês acompanham o Noronha com Grazi, né, que eu vou estar publicando toda a programação, e a gente vai fazer uma contação de história desse trabalho aqui. Então vai ter muito trabalho da Bienal, Fábio. Muito legal, né? Esses momentos, assim, são momentos ímpares. Eu acho que você participar de Bienal com qualquer tipo de atividade é sempre algo que vai agregar muito, assim, para a gente como pessoas, para a gente como escritores, profissionais. Eu considero o Bienal algo muito, muito incrível. Eu sou fã de Bienal desde sempre, então... Agora eu preciso deixar só um registro. Boa parte dessas atividades que eu estou na programação da Bienal é graças a você que orientou a gente, né, naquelas lives, naqueles encontros. Gente, entre em contato com pessoas. Então, assim, muito disso que eu fiz do jeito que você orientou. Aí eu ficava, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Eu coloquei tanta atividade, né? Eu acho que eu coloquei umas 6 atividades, e 2 foram escolhidas lá pela programação. Então, assim, gente, vale a pena seguir o conselho de Fran, né, acompanhar ela, né, ela dá um suporte muito grande pra gente, principalmente a gente que não é conhecida, não é um Mia Couto da vida, que tá entrando nesse meio, né, apesar de que, assim, todo o meu público é em Fernando de Noronha. Então, assim, hoje, foi muito bom ter encontrado, eu acho que foi, inclusive, o universo conspirou muito positivamente de eu ter encontrado vocês, porque eu sempre publiquei livro e sempre consegui vender em Noronha. Eu nunca consegui tirar meu livro de Noronha,
Porque aqui mesmo ele se vendia, ele circulava. E eu fiquei incomodada com isso. Cara, esse livro tem que sair de Noronha. Porque aqui em Noronha todo mundo já conhece, já me conhece, já conhece meu livro. Ele tem que sair daqui. Aí foi quando eu encontrei vocês da Literária Mais. E aí a gente começou a conversar e você começou a me orientar. Grazi, faz assim, faz assado, orientar, né, todo mundo no grupo. E eu agradeço demais. Fico muito feliz porque algumas meninas, né, se inscreveram e várias foram selecionadas. Então, assim, eu acho que tem umas 4 ou 5 autoras do nosso grupo que estão na programação oficial da Bienal. Então, assim, isso para mim é muito bacana porque realmente eu disse lá, né, meninas, vão lá, tem muito formulário por vocês, vão lá, né, e aí deu certo. Então, é isso aí. Tá vendo, né, Guga? A responsabilidade, né? Ele botou aqui, que honra, tu és inspiração e referência na vida, que mulher. Pois é, viu? Você vai estar no meio de um monte de mulher, viu? Se organize. Lázaro, daí o seu recado final agora para o pessoal que vai estar na Bienal, quem também não vai estar, quem vai te acompanhar à distância, enfim. Então, gente, olha, a gente vai estar lá na Bienal, aguardando todos vocês. A gente quer se divertir também, né? Porque a Bienal é um grande evento. Eu já participei de uma Bienal, gente, é assim, vão para ir todo santo dia mesmo, fazer o que Fran disse, olha onde é que eu tô, tira foto, bota no Instagram. É um momento da gente, escritor, se conhecer, se divulgar também, porque é muita gente que escreve, a gente precisa se conhecer, a gente precisa circular, a gente precisa trocar informação, figurinhas, né, como é a história. E eu vou estar lá junto com o pessoal da Literária Mais, trabalhando não só o meu livro, porque quando eu estou lá divulgando o meu livro, eu também estou divulgando todas as autoras do grupo, né? Isso é um coletivo. Então isso tem que ficar muito em destaque nas nossas mentes, né? Quando uma autora da Literária Mais está divulgando seu livro, cara, tem um grupo também ali, não é só ela, não é um trabalho individual, mas nós somos um coletivo. Então eu vou estar lá junto, doida para conhecer, dar um abraço Fran, né, e todas as colegas do grupo. E é isso, e vamos embora, estou super empolgada, não vejo a hora de dia 5, a gente tá lá no Centro de Convenções. Olha aqui, Regina acabou de dizer, ó, que também foi selecionada, recebeu ligação aí do pessoal da Bienal, tá vendo? Ó, minhas meninas. Olha, tá vendo? A programação. É isso aí. Então, Grazi, brigadão, foi um prazer imenso conversar com você, tá bom? E daqui a pouquinho a gente se conhece aí em Pernambuco, se Deus quiser. Com certeza. Tchau, gente. Boa noite a todos. Gente, fala sério, a Grazi é uma simpatia de pessoa, né, uma escritora, assim, maravilhosa. Eu tenho certeza que você gostou muito desse nosso bate-papo, foi um novo livro que você conheceu. Eu aconselho você a conhecer, independente de você ser criança, adulta, etc. O livro Noronha é lindo, tem, assim, uma diagramação belíssima, imagens maravilhosas. Então, adquira aí o livro da Grazi também para você ler, né, para você, para sua criança, enfim. E esse programa tem sempre esse objetivo de apresentar novos escritores, de conectar aqui leitoras com escritoras, de abrir esse espaço realmente para que a literatura feminina possa ter cada dia mais voz. Eu espero que você tenha gostado dessa edição, de ter conhecido aí a Grazi Rodrigues, e a gente se encontra no próximo Chá com Luz.